Ele acabou puxando o meu, mas aí já vai iniciar ao vivo por lá também. Eu vou tentar espelhar aqui também pelo Facebook. Vamos ver. Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Pedro Júlio Gides. Eu represento o IPC, Instituto Paranaense de Cegos, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Obrigado pela tua presença aí, viu, Pedro? A gente ficou muito feliz aí com a parceria. A gente ficou muito feliz aí com a parceria com o Instituto Paranaense de Cegos. Eu acho que tem que ter essa aproximação, né, do Instituto com a Associação Paranaense aí de Oftalmologia, os oftalmologistas da cidade, né? E vai ser uma conversa bem legal hoje com a Luciane. Então, mas com certeza, ainda mais que a gente sempre está de olho na tecnologia, né, para a gente ter uma facilidade em orientação e mobilidade. Com certeza. Vamos esperar mais alguns minutinhos aqui. Aqui, ó. Tá ao vivo no Facebook também, eu vou compartilhar aqui já. Vocês estão me ouvindo novamente? Sim. Tudo certo, tudo certo. E vai ser uma conversa bem legal hoje com a Beth Guide, que acabou de entrar aí, é uma aluna minha, acabou de acessar aí. Que bom que deu certo, estava auxiliando ela ontem aí para acessar o Zoom também. Show de bola. Bem-vinda, Beth. No chat, eu deixei o endereço do Facebook. Então, se alguém precisar, tiver qualquer dificuldade com o Zoom, é só copiar e colar esse endereço, tá bom? Ah, beleza. Deixa eu já soltar aqui também para a minha rede, enquanto a gente está esperando. Ô, Michel, para compartilhar aqui no Facebook, eu compartilho o teu link ou direto pelo Zoom? Olha, Guilherme, eu não sou o rei da tecnologia, talvez o Fernando me ajude. Fernando Gata, bem-vindo. Eu acredito, esse link eu copiei do que o Zoom me gerou. Então, eu acredito que qualquer pessoa entrando, e eu deixei aberto ao público, qualquer pessoa entrando nesse link do Facebook também consegue assistir, como consegue aqui. pelo Zoom. Mas aí fica um Maravilha. canal alternativo para alguém que tenha dificuldade com o Zoom. Maravilha. Mais 2 minutinhos, acho que a gente já pode começar, né, Guilherme? A gente já está com um coro bacana, né? Podemos dar início, né, Guilherme? Vamos. Estamos com mais de 20 pessoas aí online. Então, primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer tê-los conosco. Então, a gente vai falar hoje sobre um assunto que eu acho muito bacana, muito legal e muito pouco falado na formação oftalmológica, sabe, pessoal? Então, a gente faz
medicina, faz residência em oftalmologia, faz geralmente uma especialização, e mesmo assim é um assunto que poucos têm algum conhecimento. E como oftalmologista, temos aqui alguns oftalmologistas online, nós presenciamos com muita frequência, né, os nossos pacientes aí com baixa visão, e que tem várias dificuldades no dia a dia por diferentes motivos. Depois a gente pode abordar as diferentes causas, as diferentes baixas visões que os pacientes têm. Às vezes um paciente, por exemplo, com glaucoma avançado, tem uma dificuldade completamente diferente de um paciente com degeneração macular. Os dois têm dificuldade, mas são diferentes. E o auxílio que ele pode ter também é diferente. Então, acho que vai ser um assunto muito bacana de ser conversado, de ser debatido, que pode realmente trazer qualidade de vida, né, para os nossos pacientes. A Luciane, a gente estava conversando antes de iniciar oficialmente, ela faz um trabalho maravilhoso, não só de divulgação, mas de orientação e de cuidado com pacientes com baixa visão ou mesmo com cegueira. E eu acho que a experiência que ela tem, junto com a parte oftalmológica, a gente vai conseguir ter um bate-papo aí bem legal. Bem-vinda, Luciane. Bem-vindo, Guilherme. Eu queria apresentar o Guilherme. O Guilherme, ele é médico oftalmologista pelo Hospital de Olhos do Paraná. Eu tenho acompanhado o Guilherme já, acho que pouco mais de um ano, né, Guilherme, que a gente tem conversado. E o Guilherme, mesmo como residente, antes dele finalizar, a gente já via uma pessoa diferenciada, né? Uma pessoa proativa, que vai atrás das coisas, estudioso, e a gente já sabe que mesmo alguém com esse perfil que vai muito longe, né? A gente vê vários, desde a época da residência, fellow, né? Eu sou preceptor, tudo, então a gente vê que o teu perfil, Guilherme, vai longe. Não largue isso, não. Continue Obrigado. com esse empenho. Obrigado, aí, Michel. Você é um cara que vai longe e tem todo o nosso apoio aí. Guilherme, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Michel. Queria, primeiramente, agradecer a Luciane por ter aceitado esse convite. Lu, vou confessar que fazia tempo que eu queria conversar com você, sabia? Quando começou a pandemia, que começou essa explosão de lives, né? Eu vi o teu perfil e me chamou muito a atenção. Eu vi como era interessante a tua integração nas redes sociais, né? Mesmo não tendo visão ali, você consegue divulgar muito bem o seu trabalho, e isso é fantástico, né? Então, eu me deparei com exatamente o que o Michel falou, né? Nós, médicos, às vezes não temos tanto contato com essa parte de reabilitação, né? E muitas vezes, quando a gente está estudando, quando eu ainda estava na residência, a gente ainda estuda algumas ferramentas que já são ultrapassadas, não, assim, talvez não tão ultrapassadas, mas a gente não tem esse contato com as novas tecnologias, com aplicativos que são úteis no dia a dia. Então, queria agradecer a sua presença aqui, Lu. Queria agradecer também o Michel aí por ter topado aí a gente organizar esse evento. E muito obrigado pelas palavras aí, viu, Michel? Lu, gostaria que você primeiro se apresentasse aí para a gente, então. Da onde que você conta um pouco da tua história aí para a gente. Acho que... Agora estão me ouvindo. Agora sim. Agora sim. Nossa, que legal, gente. Eu estou mesmo muito feliz de participar dessa live. É uma live que eu sempre sonhei participar, porque, assim, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu trabalho com educação especial e inclusiva já há 20 anos, e hoje, além da educação, eu trabalho com tecnologia, eu sou programadora. E assim, a gente percebe durante todo esse tempo de atuação o quanto a tecnologia evoluiu e trouxe qualidade de vida para a gente, né? Então,
Muito, muito, muito obrigada pelo convite, Dr. Michel e Dr. Guilherme. De fato, né, as redes sociais, elas são o meu caminho, o meu meio de divulgar essas novas tecnologias, esses novos incrementos. E que bom que a minha voz está ecoando tão longe, né? Eu sou de Guaratinguetá, eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci aqui em Guaratinguetá, sou enraizada aqui, mas já trabalhei em outros municípios aqui da região também. Eu nasci com baixa visão em decorrência de um glaucoma, e hoje eu não enxergo nada, né? Hoje eu tenho cegueira em ambos os olhos, mas eu já enxerguei um pouquinho no período em que eu estudava no ensino regular na educação básica. Então, eu percorri esses nuances, né? Essas nuances da baixa visão à cegueira, e durante todo esse percurso, eu também me beneficiei da tecnologia, né? Lá atrás, de uma tecnologia um pouco mais analógica do que hoje a gente vê por aí, e aqui, mais perto, né, do nosso tempo presente, das tecnologias voltadas para o uso de aplicativos e softwares. E durante esse meu percurso, como usuária de tecnologia e como profissional da educação, eu sempre integrei o uso dessas tecnologias para os meus alunos, né? Eu sempre fiz questão de levar essas possibilidades para eles, além da parte clínica, né? A gente sabe que a oftalmologia, ela é uma ciência que nos devolve muitas possibilidades de enxergar o mundo, né? Ela traz, assim, grandes esperanças para a gente em vários aspectos. Mas tem um ponto, enfim, que a oftalmologia, ela pode estar aliada de uma forma multidisciplinar a outras ferramentas que podem garantir ainda maior qualidade de vida. Então, a parte clínica, a parte pedagógica e a parte da tecnologia, elas se unem aí para levar a qualidade de vida e para ampliar a autonomia das pessoas com deficiência. E isso me traz muita alegria, porque muitos dos meus alunos, algumas vezes, já vieram desacreditados, entre aspas, da vida, né? Como se o fato de receberem um diagnóstico de que iriam ficar cegos fosse uma sentença de morte, entre aspas, né? Então, a autoestima muito abalada, a possibilidade de reviver e retomar a rotina muito prejudicada. E aí, quando eles olham para uma tecnologia que, enfim, não vão fazer enxergá-los fisicamente, mas vão devolver a possibilidade de lerem o mundo através de uma voz sintetizada, de conhecerem as fotografias através de uma descrição, né? Isso faz com que a autoestima, né, eleve e a qualidade de vida ali aconteça e a pessoa volta de fato a viver. Então, o quanto é importante essa live para muita gente. Eu sei que aqui nós também temos pessoas com deficiência visual que já conhecem muitas dessas tecnologias, mas o mais importante é levar esse conhecimento e arrastar esse conhecimento para muito mais longe da gente, né? Porque quanto mais longe esse conhecimento e essa informação ela percorrer, ela se distanciar da gente, mais as pessoas com deficiência visual terão essa possibilidade de enxergar o mundo através de outras ferramentas, né? Então, fica aí, né, essa reflexão para a gente iniciar essa live. E aí, para ficar uma live bem interativa, eu tenho algumas ferramentas aqui, e aí, a partir, né, dos questionamentos, das perguntas, das reflexões, a gente pode ir mostrando um pouquinho isso para vocês, tá? Maravilha, Lu.
Eu separei algumas perguntas aqui, e aí a gente vai desenvolvendo a nossa conversa aí em cima, pode ser? Claro, claro. Uma coisa que eu queria, o primeiro tópico que eu queria introduzir é quais são os primeiros passos, né, que um paciente deve dar para buscar esse apoio na reabilitação. Então, sobre as instituições, como que a gente pode orientar os nossos pacientes? Isso é muito legal. Essa questão, ela é primordial, porque a perda da visão, a diminuição da visão, no caso de quem tem baixa visão, ela traz uma mudança de comportamento, às vezes, de uma forma muito rápida, de uma forma muito brusca. E, em primeiro lugar, eu acho que a aceitação do paciente em primeiro lugar, né? Porque eu tenho alunos que só conseguiram procurar e buscar ajuda, buscar uma instituição, a partir do momento que eles se aceitaram, né? A partir do momento que eles aceitaram a perda de visão e foram atrás de outros caminhos, né? Na educação, na pedagogia, a gente tem o Vygotsky, que é um dos autores que nós estudamos, e ele diz que os caminhos alternativos do desenvolvimento precisam estar disponíveis quando o caminho natural está impedido. Então, é isso. A busca por instituição, ela começa a partir do momento que a pessoa com deficiência aceita aquela condição e ela se desperta para querer pertencer aos espaços, né? Para não se sentir diferente, para não se sentir inferiorizada ou minimizada, e a partir daí ela busca alguma instituição para que ela também possa conviver entre os pares, né? Porque a convivência entre os pares também é muito importante, você viver situações, você debater situações reais, né, da vida real, que são comuns a outras pessoas com deficiência, para a pessoa com deficiência também entender que não é só ela que passa por aquilo, não é só ela que comete gafe de passar na rua e não reconhecer o rosto de alguém, de tropeçar e cair, enfim. Isso é comum para toda pessoa, né, para a maioria das pessoas que vivem com uma deficiência visual, e procurar uma instituição é fundamental, porque a partir dali, além da aceitação, ela vai ter as ferramentas necessárias para conquistar novamente a independência e a autonomia. E aí a gente fala de autonomia como tomada de decisão, né? Porque a perda da visão, ela tira essa autonomia, ela tira o poder de decisão das pessoas, né? Ela fica fragilizada, muito dependente de outras coisas ao redor, né? De outras pessoas ao redor, enfim. Tem alguns estudos que dizem que 80% mais ou menos da informação chega através da visão. Então, reconhecer a limitação visual e até mesmo a eficiência visual daquele resíduo para você utilizar outras formas, utilizar outros sentidos, aprender o braille, aprender a se locomover com uma bengala, aprender a utilizar um computador com recurso de leitura de tela, é um dos primeiros passos para a pessoa com deficiência visual ela participar em igualdade de condições, ela retomar a autonomia e retomar a vida. Então, quando chega numa instituição, nós pedagogos fazemos a avaliação da eficiência visual de quem tem baixa visão, né? Qual que é o tamanho de letra adequada, que tipo de contraste esse aluno vai precisar, qual é o tipo de iluminação mais adequada para a sala de aula. A gente vai fazer uma avaliação para ver de que maneira a gente vai introduzir a questão da bengala ou da pré-bengala, a estimulação tátil para fazer o uso do braille, motora tátil, e, posteriormente, a questão do uso dos computadores também em paralelo. Então, é esse nosso trabalho. A gente vai fazer toda uma avaliação, porque cada caso é único. Quando chegam 2 ou 3 pessoas para a gente, nós não começamos do mesmo passo, né? A gente vai começar a partir do momento em que a gente fizer essa avaliação funcional, em que a gente realmente detectar qual que é
o nível de fragilidade daquele paciente, daquele aluno, e quais as prioridades para a vida dele. Né? Alguns chegam para mim, por exemplo, eu preciso aprender a usar o Word porque eu tenho que escrever, eu estou estudando, eu tenho que fazer trabalho de escola. Outros chegam, eu preciso distrair um pouco, eu quero usar rede social. Outros já chegam, eu quero ler a Bíblia, então eu quero ler a Bíblia em braille. E aí, cada caso, há situações em que a gente precisa entender o contexto para a gente não fragilizar ainda mais a questão do paciente, né? Ele já está tendo uma perda de visão, que já é algo que fragiliza, então a gente precisa dar condições para que ele evolua a partir daquela necessidade dele. Perfeito, Lu. Eu queria... umas palavrinhas, Guilherme, pode ser? Oi? Posso falar umas palavrinhas? Claro, claro. Eu achei muito bacana, né, ela orientando do ponto de vista do paciente, do enfoque que realmente o paciente vive, e a gente vê, né, Guilherme, a gente vê o paciente que lia, né, e de repente ele chega angustiado. Tive essa semana um paciente antiga de anos, doutor, eu já não consigo mais ler, né? Cada perda da autonomia é um processo muito doloroso, e na oftalmologia nós temos essa possibilidade de tentar aproveitar o máximo residual, como disse a Lu. Então, o paciente, ele muitas vezes ele não consegue mais ler, ele acha que ele nunca mais vai ler e desiste de ler, né? Então, eu acho que é um recado importante para os oftalmologistas que estão aqui assistindo. Não, ele pode sim continuar lendo. Da mesma forma que ele lia antes de ter baixa visão? Não, de uma forma diferente, mas ele pode continuar lendo. Em casos leves, né, Guilherme? Às vezes, uma adição maior vai ajudar com luz. Em casos um pouco mais sérios, um esferoprismático ou uma lupa de apoio. Em casos ainda mais sérios, recursos auditivos, né, auxílios eletrônicos, enfim, cada caso, como a Lu falou, é personalizado, é um caso, mas ele pode voltar a ler, sim. E algo que eu queria compartilhar, que é uma experiência pessoal minha, mas que a Lu falando me fez lembrar bastante, é o caso da minha esposa. A minha esposa, ela é médica oftalmologista, né? E há mais ou menos 5 anos começou com dificuldade motor e teve um diagnóstico de uma ataxia cerebelar, uma doença neurológica. Então, hoje, infelizmente, teve que parar aos poucos como a Lu falou, a perda progressiva da autonomia, ela é dolorosa, né? Então, você para de operar, depois você para de dirigir, depois você para de atender, aí você já não consegue mais andar. Então, todos esses processos a gente vê no dia a dia, né? Eu vejo, eles são dolorosos, mas é aquilo, como a baixa visão, não deixe a peteca cair, vamos aproveitar o resíduo que existe, né? E aproveitar o que a tecnologia nos pode dar, né? Então, hoje você consegue, no caso dela e no caso de baixa visão, ter uma vida como era antes? Não, mas ter uma vida. Você consegue viver, você consegue socializar, né? Imagino que o paciente que se torna cego, muitas vezes a tendência dele é querer se fechar no quarto e se esconder de todo mundo. Isso não, vamos sair, né? Você pode fazer tudo, andando, não andando, enxergando, não enxergando. Claro, existem limitações, mas sem deixar a peteca cair nela. Com certeza. E, assim, esconder das pessoas, às vezes, é a parte menor da história. As pessoas que, às vezes, perdem a visão progressivamente ou, né, de forma brusca, elas escondem de si próprias, né? Elas querem negar, muitas vezes, essa situação, porque o que vivenciaram até então é aquele estereótipo da cegueira, de uma pessoa que não pode fazer nada, que não pode ter nenhuma atividade, que fica dentro de casa, escutando um radinho de pilha, enfim. Então, essa é a imagem da cegueira arraigada na mente das pessoas ainda, né? A gente tem isso muito fortalecido. Então, essa questão é muito, muito importante. E a questão
por exemplo, de usar o resíduo visual, também é uma questão que merece destaque na reabilitação, também na reabilitação pedagógica, porque, por exemplo, eu já peguei alunos com baixa visão, e uma baixa visão com resíduo, né, até bem preservado, que foram indicados para aprender braille. E aí, o que acontece? Eles vão aprender braille, é claro, só que eles não vão aprender braille da maneira como uma pessoa cega aprende, utilizando o tato, fazendo toda a parte, né, motora e áptica. Eles vão aprender o braille usando o resíduo visual. E isso não é legal, né? Por quê? Porque eles ainda conseguem ler impressos ampliados, eles ainda conseguem ler utilizando lupa. Então, o máximo que a gente conseguir fazer com que as ações e as atividades do dia a dia sejam mais naturais possíveis e que eles consigam utilizar esse resíduo visual, a gente vai fazer, né? Porque muitas vezes uma indicação do Braille para uma pessoa com baixa visão só vai diminuir ainda mais a autoestima, só vai diminuir ainda mais essa questão, né, de reabilitação do que se a gente incentivasse o uso desse resíduo visual. Então, a gente tem diferentes casos aí para discutir, debater, são questões muito interessantes. Lu, eu queria aproveitar e emendar uma próxima pergunta, que então, quando o paciente está num processo de reabilitação e agora tem o smartphone, né? Sim. Como adaptar esse smartphone para cegueira ou para baixa visão? Como que começa esse processo da adaptação da tecnologia? Ai, que delícia! A tecnologia, ela revolucionou a nossa vida. E hoje em dia a gente tem, né, 2 grandes sistemas operacionais aí para dispositivos móveis. A gente tem a plataforma Android da Google e a gente tem a plataforma iOS da Apple. E ambas as plataformas, elas já têm um aplicativo de leitura de tela e um aplicativo de lupa e várias opções para você mudar contraste da tela, para você ampliar a letra, enfim, tem inúmeras configurações que a gente pode encontrar nos 2 dispositivos e acessar para que a pessoa, o paciente com baixa visão e com cegueira consiga utilizar o celular. Eu tenho um celular com um leitor de tela ativo, que o meu é o VoiceOver da Apple. E aí, eu vou demonstrar um pouquinho de como que eu uso o celular com leitor de tela. O meu leitor de tela, obviamente, está numa velocidade hard. Por quê? Porque eu utilizo assim, ó. Eu vou E quando a gente utiliza um leitor de telas, por exemplo, a gente modifica os gestos de usar o aparelho. Então, eu faço arrastos na tela para eu percorrer os elementos, os aplicativos que eu tenho aqui. E eu quero mostrar alguns aplicativos que tanto pessoas com deficiência visual, baixa visão, ou pessoas com cegueira podem utilizar. Basicamente, são aplicativos que fazem leitura de livros, que fazem o reconhecimento de cor, de cenas, de moedas. Quando eu falo moedas, eu estou falando cédulas, tá? Não moeda física, mas as cédulas. Fazem o reconhecimento de produtos, quando a gente precisa ler um código de barras. Então, eu vou demonstrar algumas coisas aqui para vocês, para a gente entender como que é o funcionamento desse aplicativo. Então, eu vou entrar aqui na pasta, que chama Meus Olhos, e vou acessar esse aplicativo, que é um aplicativo da Microsoft. E aí, eu vou, por exemplo, eu tenho... Vou pegar um livro aqui. Eu tenho um livro, tá? E eu quero ler a página de um livro, ok? Então, eu venho aqui no aplicativo.
eu coloco o celular um pouco acima da página e ele já está processando o texto para ler para mim. Então, ele já fotografou, escaneou a página e eu já posso ler essa página. Eu vou diminuir a velocidade. Velocidade da fala, 65%, 50%. Tá? Vou colocar na metade e ele já escaneou. Então, eu posso colocar o dedo na tela. Resultado da verificação. Título, F11. F12, SCRLK. Ele escaneou o teclado do meu computador, gente. Peraí. Ô, Lu, esse é o... Como que é o nome do aplicativo mesmo que você falou? Uma borda visível. Ele se chama... eu vou falar do jeito que escreve, tá? Seeing Eye. Tá? Se pronuncia Seeing Eye. Borda inferior não visível. Eu estou tentando posicionar aqui. Bordas inferior e esquerda não visíveis. Eu estou tentando só posicionar aqui, porque a mesa está bem cheia de coisa aqui. Canal, documento, ajustável, tirar uma foto, processando. Aí ele fotografou a página, e aí ele está processando. Regatas de Guaratinguetá, tambores mas bordas, em um remanso do rio, em frente ao clube de Regatas de Guaratinguetá. Ele está lendo a página aleatória do livro. Regatas Maravilha. Eu gostava, na época das enchentes, de descer um rio nadando, até chegar à enorme coluna de sustentação da... Então, ele vai ler, se eu deixar, ele vai ler a página inteira do livro. E aí, eu posso também, por exemplo, aqui para baixa visão, eu não precisaria estar com a voz ligada, tá? No caso meu, eu estou com a voz ligada que eu não enxergo a tela. Mas quem tem baixa visão pode utilizar esse mesmo software, o Sim AI, para ampliar a tela, para ampliar a letra. Aumentar o tamanho da fonte. Eu tenho uma opção aqui, que depois que eu escaneei a página, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte para quem tem baixa visão. E aí a pessoa pode ler na tela, ou na tela de um smartphone, ou na tela de um tablet. Então, esse aplicativo, aí ele é fantástico nesse sentido. E aí ele tem outras opções também. Documento, produto. Por exemplo, um produto, tá? Eu tenho uma caixa, não é o intuito de fazer propaganda, mas de mostrar. Então, eu tenho uma caixa, tá? Eu quero saber do que é essa caixa. Será que é de aveia? Será que é de maisena? Enfim, do que é essa caixa? Então, eu posso escanear o código de barras que tem nessa caixa, que o código de barras, geralmente, ele fica nas bordas laterais. Então, eu vou posicionar. Processando. Aí, já foi. Amido de milho farináceos maisena 500 G unit. Aí, 500 gramas de amido de milho maisena. Então, eu escaneei o código de barras e eu sei o que é o produto. Compartilhar. Né? E aí, eu posso ter mais informações do produto. Eu posso escanear a capa do produto, ou seja, se eu quiser escanear aqui a capa, para eu saber o que tem, ou atrás, para eu saber a receita que tem, eu também posso escanear e aumentar, né? E ampliar a letra também, né? Então, o leitor de produtos, ele serve também para isso, né? Para você ler medicamento, por exemplo. Os medicamentos hoje, eles vêm em braille. Então, eu estou aqui com uma vitamina D, 5D, de 2000I, mas, enfim, eu ainda tenho pessoas com deficiência visual que não sabem braille, né? Com cegueira que não sabem braille. E às vezes, isso não atinge a pessoa com baixa visão. Ela também não vai conseguir ler, em alguns casos, o rótulo. Então, eu posso também escanear através do dispositivo aqui. Fechar. O código de barras. Botão lá, processando. Simplidei Spray 2000 Herbarium. Lá, falou também. E se eu colocar em mais opções, ele vai ler mais descrições do produto. Então, esse é um dos recursos. E, além disso, eu tenho o reconhecedor de cédulas. Fechar. Botão. Canal. Produto. Cortina de tela desativada. Ó, o meu celular aqui, a tela está ativada, tá? Tá mostrando para vocês, mas eu uso ele assim. Cortina de tela pretinho, ativada.
tá? Ele não acende luz, então ainda tem a vantagem de não gastar muita bateria do celular. Pessoa. Vamos lá, moeda. Então, eu vou pegar uma nota aleatória aqui e... R$2. R$2. Vou tirar daqui, senão ele vai enxergar e vai querer ler R$2 de novo. Outra nota. R$10. E aí, muitas pessoas falam assim, gente, a minha possibilidade de não receber troco errado, né? Eu posso pagar, eu posso ter autonomia para, enfim, pagar as minhas contas e não ter troco errado, né? Apesar de hoje a gente usar muitos pagamentos também digitais, a gente ainda tem cédulas girando e rodando aí no mercado. Outra questão muito importante é a questão das cores. Canal, reconhecer canal, cena, visualização, branco. Ó, as cores. Eu tenho... Ele está falando marrom, que eu tô... Marrom e cinza. Eu tenho várias roupas, várias blusas de várias cores. E eu preciso saber uma cor de roupa. Cinza. Então, eu venho aqui, ó. Cinza. Verde. Ele está enxergando a verde. Espera aí. Marrom. Opa. Alaranjado. Laranjado. Vermelho. Cinza. Azul. E aí eu consigo detectar as cores das roupas. Tá? De escape. Se Vou abrir aqui de novo. Cinza. Verde. Verde, tá? A roupa verde. E aí eu posso achar a minha roupa no meio de tantas outras roupas coloridas. Alguém perguntou no chat se esse aplicativo funciona em vários sistemas, é isso? Eu não sei se eu consegui ver direito aqui. Mas é isso? Isso, perguntaram se é só da Apple ou se é só da Microsoft. É todos os sistemas? O Sim AI, ele está funcionando na Apple, tá? Eu não tenho conhecimento, na verdade, se ele já está rodando em Android, tá? Porque a ideia era de lançar para Android. Agora, eu não tenho certeza se ele já está rodando em Android. Até se tiver alguma pessoa com deficiência visual aqui que tiver esse conhecimento, que souber essa resposta, vai ser muito legal para a gente também. Tem sim, mas com outro nome, @devoice. Ah, sim, mas não é o mesmo da Microsoft, um similar. Sim. Similar. Então, só que muda o nome do aplicativo, mas a função é a mesma, né? Sim, ele tem as mesmas funções. Né? Qual que é esse? Pode repetir que o nome? @devoice. E com isso aí, nesse aplicativo, você pode baixar um monte de coisa em PDF, você pode fazer pesquisa em todos os segmentos que você queira fazer, você pode usar esse aplicativo. Maravilha. O Sim AI também, por exemplo, se a gente recebe alguma foto ou algum texto em imagem, a gente também pode converter através dele. Então, a gente compartilha com o Sim AI, e aí ele faz a conversão e a leitura da imagem. Outra opção que a gente tem aqui... Espera aí, fechou aqui. Outra opção que a gente tem, além das cores, é a questão da detecção de luminosidade. Então, se a gente liga na detecção de luminosidade, ele vai dar um som mais agudo, se naquela direção a gente tem uma fonte de luz mais intensa, e ele vai dar um som mais grave, se naquela direção a luz for menos intensa. Isso é muito legal para pessoas que têm cegueira e não enxergam nem resíduo de luz, para que elas não deixem a luz acesa, para que elas saibam onde a luz está apagada, para, enfim, ter essa noção toda. São esses recursos, e a gente tem outros, por exemplo, em comparação com esse, a gente tem um outro aqui, que, por exemplo, dá para a gente ver, cadê? A gente pode ver, por exemplo, eu achei uma gracinha que eu estava testando hoje e ele leu a minha blusa. Quer ver?
Lens. Lens. Tap-Tap-See que chama. Então, eu vou virar a câmera aqui na minha roupa. E vou... Share. About. Camera button. Camera button. Vamos ver o que ele vai falar da minha roupa. Tá. Tecido de bolinhas preto e branco. Tecido de bolinhas preto e branco. Eu achei um charme. Porque, assim, enquanto o CIA ele fala a cor sólida, esse outro aplicativo aqui, ele te dá mais detalhes. Então, se você está diante de um quadro, por exemplo, o meu pai pinta tela a óleo. E aí eu quero saber qual é o quadro que está pendurado ali na parede diante de mim. Eu consigo fotografar esse quadro e ele vai me dando características daquela cena. E cada vez que eu tiro uma fotografia dali, né, que eu escaneio aquele quadro, ele vai me dando mais informações. Então, se eu quiser saber mais detalhes, eu posso escanear 2, 3, 4, 5 vezes. Cada vez que eu escanear, ele vai me dar um detalhe a mais. E é bem bacana para reconhecer cenas. Hoje eu estava fotografando um ventilador. Então, ele falou, ventilador de teto de 3 pás. Então, ele dá detalhes que o SimAI ainda não dá, né? Porque ambos, eles trabalham com inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vai modificando de acordo com o usuário, né? De acordo com aquilo que o usuário vai necessitar dele. E outro aplicativo também que é bacana, para as pessoas em geral, e aí não só para pessoas com deficiência visual, o Via Opta Simulator. Ele simula as condições visuais, né? Desde o grau mais fraquinho até o grau mais elevado. Então, pela câmera do celular, você consegue entender como que uma pessoa com catarata enxerga, como uma pessoa com degeneração macular enxerga, como uma pessoa com glaucoma enxerga, e aí você vai arrastando as barrinhas e vai entender desde aquela situação mais leve até aquela situação mais incapacitante, né, que já é a não visualização da imagem como um todo. É um aplicativo bem bacana e bem instrutivo, assim, que eu utilizo com os meus alunos professores, porque eu também sou docente do ensino superior, e aí a gente precisa também que os professores entendam, né, essa progressão da deficiência. Lu, só uma coisa, o outro aplicativo que você comentou, que mostra maiores detalhes, qual que é o nome dele? Ele chama Tap-Tap-See. 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 Inclusive, esse aplicativo eu filmei e coloquei no Instagram um pedacinho de como eu utilizo ele para detectar, né, um quadro. Eu acho que isso aí está lá no Instagram, um videozinho pequenininho, acho que de menos de 1 minuto, mas já dá para também entender como que é o funcionamento dele para detectar as cenas, né? Ele detecta cores e cenas com muito mais precisão. Ele faz a audiodescrição, é isso? Ele faz um tipo de audiodescrição, e aí a gente pode também introduzir essa questão aí. A gente já vai, eu coloquei aqui ainda esse tópico da audiodescrição. A gente pode falar agora, então. Vamos emendar já o tópico. Lu, eu quero que você explique para a gente sobre a hashtag para cego ver, né? Isso é muito comum, a gente vê em postagens. Então, gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre como isso ajuda vocês no dia a dia e falar sobre a audiodescrição, que você também é consultora de audiodescrição, né? Sou consultora de audiodescrição, e a audiodescrição apareceu na minha vida, assim como na vida de várias pessoas com deficiência visual, e no começo ela provoca um estranhamento, confesso, né? Porque a audiodescrição, ela não deixa de ser uma interferência, aquilo que você está vendo, mas é uma interferência do bem, né? Por quê? Porque ela te traz aquela imagem que você não consegue ter acesso pelos meios naturais, ela te traz aquela imagem através de uma descrição, né? De alguém que foi lá e descreveu a imagem para você, e você vai ouvir essa imagem, seja por um leitor de telas, seja por uma voz humana.
E aqui eu vou deixar um abraço grande para a Lígia Ribeiro, que é audiodescritora, minha parceira. A consultoria em audiodescrição, ela precisa ser feita em parceria, a gente tem um roteirista, e a partir do roteiro é que a gente faz a consultoria em audiodescrição. O que ele enxerga? Ele vai ter influência daquilo que ele vê. Então, ele vai lá e ele vai descrever uma cena. Ele vai descrever uma cena lá do Caribe, aquele mar azulzinho, aquela areia, né, tranquila, enfim. Só que o que acontece? Ele vai ter influências daquilo que ele percebe, né? Ou ele acha que alguma informação dali não é tão relevante assim. E o que o consultor vai fazer? O consultor ele vai ouvir aquela audiodescrição que o roteirista fez e ele vai validar essa audiodescrição. Ele vai falar, olha, ficou legal, eu consegui enxergar perfeitamente essa imagem, mas eu achei que faltou você dizer qual que é a posição daquele barco que está lá no mar, né? Ele está à direita ou ele está à esquerda, por exemplo, né? Para o roteirista, para o audiodescritor, aquela informação não foi tão relevante assim, mas para a pessoa que não enxerga, para que ela componha a imagem como um todo, aquela informação é importante. Então, é o consultor que vai falar, ó, faltou isso, sobrou aquilo, ou tá tudo certo, tá tudo bem, vamos andar para frente, tá? Esse é o papel do consultor, é fazer a qualidade da imagem, tá? E não é corrigir, né? O audiodescritor não entende o papel do consultor como um corretor, entende o papel do consultor como um parceiro nessa produção. É a pessoa com deficiência visual, formada em audiodescrição, né, que tem essa capacidade de fazer essas validações, que vai fazer o ponto final ali, né, a lapidação mesmo, né, o acabamento da imagem, digamos assim. E a audiodescrição, ela justamente serve para as pessoas enxergarem as imagens. Necessariamente é só para pessoas com deficiência visual? Não. A audiodescrição, ela foi criada e foi concebida para pessoas com deficiência visual, mas hoje em dia ela beneficia muito mais gente, ela beneficia pessoas idosas, disléxicas, enfim, pessoas que não estão diante, por exemplo, da TV e que está lá na cozinha, mas está escutando alguma coisa na TV e que, se não tiver audiodescrição, ela não consegue entender o que está acontecendo. Então, assim, ela está rompendo essa fronteira da deficiência e está conquistando mais pessoas, né? A hashtag Pra Cego Ver, ela foi criada pela Patrícia Braille, que é a Patrícia Silva de Jesus, da Bahia. Ela é uma professora também baiana, apaixonada por Braille e trabalha com pessoas com deficiência visual. Ela não tem deficiência visual, mas ela criou essa hashtag no sentido de divulgar a audiodescrição para o círculo de amigos dela, que também tinham deficiência visual. E essa iniciativa, ela teve uma aceitação tão grande que hoje em dia ela é usada por grandes marcas, por exemplo, a Avon, pelo próprio Banco Itaú, pela Natura, pela Ambev. Então, grandes multinacionais utilizam a hashtag Pra Cego Ver para descrever as suas imagens. Então, tem um card de divulgação que tem recursos visuais. Como que a pessoa com deficiência visual vai ler, né? Então, existe a hashtag Pra Cego Ver, e embaixo dessa hashtag é colocado o texto descrevendo exatamente o que está ali naquela imagem, tá? Para que serve a hashtag? Para a gente filtrar as publicações que tem audiodescrição. Hoje em dia, além da hashtag Pra Cego Ver, a gente tem Pra Todos Verem, Descrevi Para Você, enfim, ela também foi se expandindo, porque tem um grupo que acha que hashtag Pra Cego Ver é muito... você minimiza o impacto da audiodescrição só para os cegos. Mas eu não entendo assim, eu entendo que foi uma hashtag que pegou, foi uma hashtag que iniciou esse processo e que hoje socialmente ela é aceita, e muito bem aceita, para trazer essa questão da audiodescrição como um elemento social, né? Para
trazer visibilidade para a audiodescrição. Então, muitas postagens, por exemplo, eu queria até mostrar aqui como que a gente navega e a gente vê essas hashtags no nosso computador, tá? Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com o som. Deixa eu ver. Acho que eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui, e daí compartilhar com o som. Aqui. Básico. Tá? Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Tá. Vocês vão ouvir também a minha tela, tá? Porque, ó. Estão ouvindo a minha tela? Estamos vendo aqui. Você está entendendo, Luciane? Me conta. Ouvindo também? Ouvindo sim, entendendo não. Mas você jura que você entende? Eu juro. Não, mas eu quis colocar nessa velocidade, porque a gente tem que impactar, né, gente? Mas eu uso o leitor de tela nessa velocidade, de fato, tá? E tem pessoas que usam até mais rápido do que eu, mas eu vou diminuir aqui para vocês, só para não ficar tão... Diminuir aqui a velocidade, só para não ficar tão ruim para vocês. Quer dizer que pode ser normal, né? O vídeo pode ser normal o áudio aí. Como assim? Não entendi. Ele pode ser até normal do ouvido nosso, que não os videntes mesmo, né? Sim, sim. Então, coloca ali só para vocês perceberem ali que pode ser normal, não tem necessidade. Você quer que eu fique assim, com essa velocidade que eu tô? Não, não é normal que qualquer vidente ouve o celular ou o computador. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Ele não está querendo... Você está lendo três, né? 2, 3, 1. Vou diminuir aqui. 0. Desktop lista Está em ativo. 0%, tá? Então eu vou entrar no Aplicativos execute Facebook, Facebook, janela, memes Só que eu estou no Facebook, eu uso a página mobile. Por que a página mobile do Facebook? Porque é uma página menos poluída para a gente, tá? Avisos, título, link, o anexo seguinte, o aviso sem título anterior. Deixa eu sair daqui, deixa eu entrar no aplicativo, mail, botão, WhatsApp, Zoom, 2MS, Facebook, Microsoft Edge, ao participar, memes acessíveis, pessoal, Josi saiu da reunião, memes acessíveis, Josi, Vanessa Molin, Fundação Vou Dorina, colocar uma página da Fundação Dorina, tá? De São Paulo. Então, aqui, link gráfico, Facebook, hashtag para cego ver, tá? Então, a gente navega aqui. Fundação Dorina, link, Fundação título, Dorina, nível link. 3. Nosso TBT de hoje é sobre as Paralimpíadas. Nosso TBT de hoje é sobre as Paralimpíadas. Então, isso aqui é um texto normal. As Paralimpíadas de Tóquio 2020 foram tão incríveis que nós já estamos com saudades. As Paralimpíadas de Tóquio foram tão incríveis que nós já estamos com saudade. Então, foi isso que ele falou. E aí, aqui embaixo, ó, eu vou passar rapidinho. Além de melhor, uma das Condefu Sport, vez uma descrição brancos, jogador esquerdo, alma, jogador descrição, Só que vez eles não mais colocam a hashtag, eles colocam simplesmente descrição da imagem. Foto de um jogador brasileiro vestindo camisa amarela, calção azul e meiões. Foto de um jogador brasileiro vestindo camisa amarela, calção e meiões. E aí, aqui continua a descrição. Brancos, cercado por 4 jogadores do Japão, que usam camisa e calção brancos e meiões vermelhos. Então, ele está descrevendo as pessoas que estão ali na foto. Jogador brasileiro está com a perna direita para o ar. Todos estão vendados. No canto inferior esquerdo há uma foto do fotógrafo João Maia segurando uma câmera fotográfica em um círculo. Canto inferior direito temos o logotipo da Fundação Dorina. Então ele descreveu a imagem do jogador brasileiro cercado por 4 jogadores
né, japoneses, enfim, ele escreveu toda a imagem aqui, só que a Fundação Dorina não usou a hashtag para cego ver, ele poderia ter utilizado ali, tá? Mas esse que é o modelo de trazer a audiodescrição para dentro das postagens, é trazer uma hashtag e a descrição exata da fotografia. Por quê? Porque ainda que a inteligência artificial do Facebook consiga identificar elementos dentro da foto, ele não consegue descrever com minúcias. Então, se essa postagem da Fundação Dorina não tivesse essa audiodescrição, o que a gente ouviria da inteligência artificial do Link Facebook? gráfico pode ser uma imagem de 4 Pode pessoas, ser a imagem pessoas de praticando. 4 pessoas praticando esporte. É isso que a gente ouviria, tá? A gente não saberia a cor dos meiões, a gente não saberia a cor do uniforme, a gente só saberia que tinham 4 pessoas praticando esporte. Isso é o reconhecimento da inteligência artificial do Facebook. O que não é suficiente, tá? É legal, é super legal, porque quando eu entrei no Facebook, sei lá, 10 anos, lá, 2011, 2012, o que a gente ouvia quando o cursor passava em cima da imagem era simplesmente assim, IMG 5784935 e uma infinidade de números. A partir de 2014, 2015, essa inteligência artificial começou a ser utilizada como um teste, e aí está até hoje evoluindo, mas é óbvio que a inteligência artificial ela não substitui a audiodescrição e a descrição feita por um olho humano, né? Lu, eu quero fazer uma pergunta para você, aproveitando que a gente já está falando sobre rede social. Qual que é a melhor plataforma para utilizar? Que tem maior acessibilidade, que tem uma interface melhor de comunicação para leitores de tela e no quesito acessibilidade, né? Tanto para baixa visão. Então, para baixa visão, eu acho que todas as plataformas, elas têm a possibilidade de você fazer uma ampliação de tela. Deixa eu desligar o meu leitor aqui, senão vai ficar... Modo de fala é desligado. Todos os leitores, todos os ampliadores, né, dos celulares, você faz movimento de pinça, ele consegue ampliar a letra, ampliar a imagem, isso é bem legal. Então, a gente tem essa diversidade toda. Hoje, para os leitores de tela, nós conseguimos usar todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, o próprio WhatsApp, né? Enfim, com algumas limitações, é claro, porque às vezes os stories, eles não são acessíveis, dependendo da atualização do software, e aí a gente tem que escrever lá para o Instagram para informar, enfim. Mas, na minha opinião, o Facebook ainda é mais prático. Mas eu acho que vai muito dessa questão de se habituar mesmo, de se ambientar com a plataforma. Eu tenho alunos que utilizam o Instagram, assim, fazendo uma analogia de olhos fechados. Mas o Instagram, ele é pouco prático, porque essa inteligência artificial que tem no Facebook, que ele descreve, às vezes, algumas fotos, lá no Instagram ele descreve em inglês, né? Então, não é tão intuitivo quanto o Facebook é. Quando não tinha essa possibilidade aí de inteligência artificial no Facebook, no Instagram, eu tenho até uma história engraçada de uma amiga que postou uma foto e falou assim, olha minha pulseira, que legal, né? E a gente, quando não tem audiodescrição, a gente vai recorrer aos comentários, porque ali a gente vai juntar as peças do quebra-cabeça para entender que foto é aquela, né? E aí eu fui lá para os comentários e tinha assim, amiga, melhoras para você, poxa vida, o que aconteceu? E, enfim, eu falei, gente, mas a mulher está mostrando uma pulseira, e tá todo mundo, né, sensibilizado e né, falando melhoras e tal. E aí eu chamei ela num canto, né, chamei ela no WhatsApp e falei assim, o que aconteceu? Que pulseira que é essa? Conta para mim. Ela falou, não, amiga, que eu dei um mau jeito, acho que torci o braço e colocaram uma tala para imobilizar. Poxa vida, né? A gente cai nessas situações ainda por conta da inteligência artificial do Facebook e da falta de audiodescrição nas imagens. Lu, e queria saber sobre
quais outros aplicativos você acha que causaram maior impacto nessa transição, né, do mundo analógico para o digital no teu dia a dia? Tem mais algum outro que... Porque, assim, eu conheço um aplicativo chamado Be My Eyes. Esse eu acho que é um aplicativo bem conhecido, que ele forma uma rede de voluntários, né? Sim. E queria saber sobre quais outros aplicativos você também utiliza. Legal. Os aplicativos que eu mostrei agora, eles basicamente enxergam o mundo, né, por você. Seja de uma forma ampliada, seja através de um contraste, porque dá para mudar contraste também, colocar um fundo escuro, uma letra branca, uma letra clara, enfim. Mas a gente tem inúmeros outros aplicativos nesse mundo de acessibilidade, né? Quais são eles? Justamente esse que você falou, né? Que cria uma rede de voluntários, e ele funciona com ajuda humana, o que é bem legal, porque do outro lado você faz uma chamada e do outro lado tem uma pessoa que vai te auxiliar através da câmera do teu celular, né? Algumas pessoas acham que é invasivo, ok, né? Mas eu acredito que essa rede, ela é fundamental no sentido de você dar visibilidade à inclusão, né? De você levar essa ideia de que, poxa vida, né? Eu posso emprestar os meus olhos para alguém e solucionar a vida dela. É bem bacana, né? E a gente tem outros aplicativos usados para disseminar a acessibilidade e inclusão, como, por exemplo, o Vem Cá. O Vem Cá, o que é? É um aplicativo da Escola de Gente, e esse aplicativo, ele categoriza, enfim, lugares acessíveis e espetáculos com acessibilidade. Então, a gente vai lá e procura, eu quero saber aonde que tem, por exemplo, uma exposição com audiodescrição, né, perto de mim. Então, eu vou lá, digito na busca e coloco para buscar, e ele traz ao meu redor onde que tem uma exposição com audiodescrição, né? Aonde Como que é o nome? Desculpa. Vem Cá. Vem Cá, tá. Uhum. E aí a gente tem os GPS também, que são revolucionários na vida da pessoa com deficiência. Eu gosto de usar um que chama Lazarilo. O Lazarilo tipo um GPS que ele vai te contando por onde você passa. Então, você liga o Lazarilo, estando dentro do carro, por exemplo, a gente está, né, percorrendo as ruas, ele fala assim, daqui a 100 metros à sua esquerda, lojas americanas. Daqui a 50 metros à sua direita, o Hospital Santa Casa. Enfim, você está passando na esquina de tal rua com tal avenida. Então, ele te localiza aí precisamente, né, com metros de diferença, mas muito pouco, uma margem de erro muito pequena, pelo menos aqui na minha cidade. A gente, é claro que, se tratando de GPS, a gente pode ter variações, né? Mas é um aplicativo que orienta muito bem as pessoas com deficiência visual nesse sentido, né? De saber aonde está e de também buscar coisas ao redor, né? Eu quero saber onde tem um caixa eletrônico ao redor. É claro que o Google Maps faz. É claro que a gente tem GPS famosos aí que fazem isso. Mas ele é feito para te responder com comandos de voz, ele foi feito para realmente descrever o máximo de detalhes possível. Então, ele diz, à sua esquerda, noroeste, você tem um caixa eletrônico a tantos metros de você. Então, ele tem um nível de precisão e de descrição muito maior do que o próprio Google Maps. Esse é um outro aplicativo que eu também indicaria bastante. Um outro aplicativo que é revolucionário na minha vida e na vida de muitos dos meus alunos é um aplicativo de leitura de livros. Então, a gente coloca PDFs, a gente coloca livros, né? É o Voice Dream Reader. E aí a gente joga nele, né? A gente compartilha com ele textos, livros, e ele faz a leitura desses livros
ou ele pode fazer a leitura assim, linha a linha, ou palavra a palavra, ou ele pode ler esse livro como se fosse um MP3, né? Como se fosse um audiolivro. Ali, no aplicativo mesmo, você dá um play e ele sai lendo para você, e quando você não quiser mais, pausa, sai do aplicativo, e quando você volta, você está exatamente no mesmo lugar. Você pode fazer anotações, você tem marcadores para você fazer ali no texto. Então, esse também é um aplicativo revolucionário para pessoas com deficiência visual. E tantos outros aí. Eu acho que para a minha vida, a primeira revolução, assim, no uso de leitores de tela, como profissional, aí, logo que comecei a usar o computador, para mim foi um editor de texto. Então, ali, diante de um editor de texto e de um leitor de telas, eu descobri o mundo, porque aí eu conseguia escrever de novo, né? Embora eu conseguisse escrever em braille, mas o braille, ele precisa de um intermediário para transcrever aquilo que você escreveu, para que se torne legível para outras pessoas. Eu sou super defensora do braille, né? Eu acho que criança tem que ser alfabetizada em braille, mas às vezes o adulto, dependendo do nível e da perda visual e do quão rápido ele precisa dessa reabilitação para ele se sentir, entre aspas, gente, né, de volta, a tecnologia, ela abraça esses casos todos, e o editor de texto, tanto é que uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus alunos é abrir um editor de texto e despejar ali, né? Despejar as ideias, fazer um curso de digitação ali, escrever aquilo que tem vontade de escrever, porque, assim, é o que revolucionou a minha vida, foi escrever e foi ler, e, enfim, depois acessar a internet, buscar no Google, né, que é tão simples para todo mundo, e para a gente também se tornou simples. E tem milhares de outros aplicativos que eu ficar aqui a noite toda falando. Lu, é que eu estou anotando aqui todos os aplicativos que você está falando, tá? Então, eu faço uma listinha, não tem problema. O que você passou ali é o Voice. Qual que é o leitor de PDF? Voice Dream Reader. Ele não lê só PDF, não. Ele lê vários formatos. Voice Dream Reader. Tá. E o editor de texto, qual que é? O editor de texto que eu comecei, que foi revolucionário para mim, que eu acho que também é para os alunos, eu utilizo o bloco de notas, Word. Ele mesmo já tem adaptação. Sim, por exemplo, eu quero escrever um texto, ele não tem adaptação, ele já é um leitor de texto. Modo de fala é falar. Adaptado é o leitor de telas. Então, eu tenho um leitor de telas no meu computador, eu posso usar os recursos do próprio Word. Então, eu posso abrir um Word, por exemplo, e digitar um comando aqui, né? Por exemplo. Aqui. Estou na live. Livre. Falando de tecnologia. Estou na erro ortográfico livre falando de tecnologia. É erro ortográfico live porque ele não entende, ele fala livre. Maria, estou na erro ortográfico livre falando de tecnologia. Então, assim, qualquer parte do meu computador eu consigo acessar com o leitor de telas. Eu consigo acessar por exemplo, Microsoft Teams, Luciana, Microsoft Teams 10 de 48. Vou acessar Microsoft Edge. Vou acessar o Edge aqui. Abrindo nova janela. Vou aqui pra gente. Carregando para busca marco. Pesquisar caixa de combinação. Tecnologia. Para cegos. Carregando página. Tecnologia. E aí eu vou ler com comandos do teclado, tá? Então eu vou dando uma letra H, por exemplo, aqui. E clicável, trecho da linha, destaque, clicável, tecnologia para cegos, título nível 2. E aí por diante. Pesquisadores criam tecnologia que pode ajudar deficientes visuais a enxergarem. E aí eu faço exatamente tudo no meu computador, simplesmente com leitor de telas. Então, hoje eu atuo como docente, mas eu também tenho uma atividade formal que eu trabalho na equipe de tecnologia do Banco Itaú, tá? Então, eu sou uma desenvolvedora
e trabalho com back-end. Então, eu escrevo programas, eu faço procedimentos de publicação de programas, enfim. Então, eu estou numa equipe em que a única ferramenta diferente que eu tenho na minha máquina é um leitor de telas, mas as demais ferramentas eu utilizo como todos os outros utilizam. Então, isso que é legal, né? Você ter uma ferramenta que te faz, entre aspas, igual na multidão. Incrível. Incrível. Lu, eu quero fazer mais uma pergunta para você, que é como são, hoje em dia, qual o papel no teu dia a dia agora das ferramentas analógicas? Então, o Braille hoje, né, junto com a tecnologia, como você tem utilizado ele, ou se a tecnologia, esses aplicativos acabaram substituindo algumas partes da utilização dele? Como que é isso no teu dia a dia? Ok, muito legal isso. Tem como você descompartilhar minha tela aí? Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Só para não ficar incomodando aí vocês. Modo de fala desligado. O Braille, ele é uma tecnologia, né? Quando a gente fala em tecnologia, mesmo analógica, a gente fala de um estudo que foi feito, né, para trazer um benefício para alguém. Então, o Braille, há quase 200 anos aí, tem sido utilizado para trazer e para devolver essa possibilidade de leitura para as pessoas com deficiência visual, né? Ele foi criado na França, aí por volta de 1825, por um jovem francês que ficou cego devido a um ferimento em decorrência de um acidente que ele teve na oficina, onde o pai dele mexia com couro, fazia celas, enfim, ele pegou um instrumento pontiagudo e, sem querer, perfurou o olho, e naquela época os recursos da medicina eram escassos, e ele acabou perdendo a visão por conta de uma infecção. E como ele morava numa aldeia na França, próxima a Paris, naquela época havia uma escola, havia sido inaugurada uma escola para cegos, e ele foi estudar com 10 anos nessa escola, por volta de 10 anos de idade. E ele chegou lá e falou, gente, eu preciso ler e escrever, né? Eu preciso comunicar o meu pensamento para as pessoas, né? Eu não quero só decorar. E foi daí que ele, impulsionado por uma ideia de um general francês, que se comunicava com os soldados através de um tipo de escrita em relevo no papel, ele pegou essa ideia e falou, eu vou usar o mesmo instrumento que eu fui ferido para revolucionar a vida das pessoas, e enfim, criou, com 15 anos de idade, ele já tinha criado o esboço do Braille. Então, ele é uma tecnologia, né? Ele devolveu a possibilidade para as pessoas com deficiência de escrever, e a partir daí, de se tornarem cidadãos, né? E há quase 200 anos, a gente brinca que o Braille, ele se transformou com a tecnologia, né? Ele não compete, ele não é competitivo, e a tecnologia não compete com o Braille, né? São coisas bem diferentes, mas que juntas elas podem ganhar uma amplitude ainda maior, né? Existe uma corrente dentro da pedagogia que fala sobre desbrailização. A desbrailização é o processo do desuso do Braille, né, do Braille cair em desuso e do Braille não ser mais útil para as pessoas com deficiência visual. Eu não acredito na desbrailização, até porque eu acho que a gente precisa do Braille para ter esse contato com as palavras, para conseguir entender a ortografia das palavras, a distribuição de um texto no papel, a gramática dos textos, para a gente ter mais intimidade com o texto, né? E embora a tecnologia ela tenha ganhado essas dimensões muito grandes, hoje ela também contribui para a disseminação do Braille. Por exemplo, hoje a gente tem impressoras Braille. As impressoras Braille, elas produzem textos em Braille numa velocidade
que antes a gente não podia nem imaginar, porque o texto em braille ele é muito lento para ser produzido, porque no reglete, que é um instrumento utilizado, né, manualmente para produzir o braille, a gente perfura pontinho por pontinho, e a impressora ela faz assim 1.000, 2.000, 3.000 pontos por segundo. Então, é muito mais rápida a produção. Então, a tecnologia, ela veio facilitar o braille. Hoje, a gente tem linhas braille, por exemplo, que a gente liga no computador por Bluetooth, e aí os pontinhos, eles vão subindo e descendo. Mas o seguinte, eu estou finalizando um evento aqui. Deixa eu ver se eu não estou... Peraí. Oi, tá me ouvindo? Oi, pode continuar. Desculpe. Imagina! Hoje a gente tem os displays Braille, que são as linhas Braille que a gente acopla no computador, e se a gente, por exemplo, não quiser ouvir a tela e quiser ler em Braille, tudo aquilo que o leitor de tela falaria para a gente vai sair ali no Braille, no plástico mesmo, no display Braille. Então, ele vai subindo, tem uma engrenagem que sobe e desce pontinhos e vai formando as letras. Aqui no iPhone, tem uma maneira de eu digitar as letras como se eu estivesse digitando Braille na tela. Então, por exemplo, se eu sei que o A é o pontinho 1, eu sei mais ou menos que o 1 fica desse lado da tela. Então, eu vou apertar a tela no ponto 1 e eu escrevo A, apertar a tela no 1 e 2 eu escrevo B. Então, eu posso simplesmente pegar os 6 dedos, né, o indicador, o médio e o anelar, a tela do meu celular, colocar no modo digitação Braille e digitar Braille na tela, e lá na tela vai sair letras, e eu vou estar treinando o Braille. Então, eu tenho inúmeras possibilidades aí de agregar o Braille à tecnologia sem que a gente tenha que matá-lo, né? Não, incrível, Lu. Eu desconhecia essa adaptação e é muito legal ver essa integração entre essas gerações, né, do analógico com o digital. Incrível. Só uma curiosidade, me permite um ganchinho aí? Claro. Por lei, é proibido cobrar qualquer edição de livros em braille. Por isso que nenhuma empresa editora faz livros à vontade de braille, porque eles não podem cobrar. É por lei. Sabia? Eu desconhecia essa legislação. Essa legislação não pode, né, Lu? E o legal também é que a gente, quando envia correspondências em braille pelos correios, nós somos isentos da tarifa postal. Como o braille ele ocupa um espaço maior, ou seja, cada, sei lá, 8, 10 linhas em tinta, se a gente for transcrever para o braille, a gente usaria uma página e meia, e o papel braille ele é muito mais pesado, então a gente estaria em desvantagem. Existe uma convenção que isenta da taxa da postagem toda a correspondência em braille, tanto para o Brasil e para outros países participantes do convênio. Eu já enviei coisas para Portugal, para Angola, para vários países em braille, e a postagem é gratuita e chega de verdade. Maravilha, eu não sabia essa. Se chama Tecograma. Dá para pesquisar, porque tem lá no site dos Correios. A única inconveniência é que agências franqueadas, elas não são obrigadas a seguir essa norma, tá? Então, são só agências realmente dos Correios próprias. Lu, queria te fazer uma pergunta. Você tem alguma experiência para quem tem baixa visão com aqueles hardware que você usa de realidade aumentada, que atualmente estão desenvolvendo algumas coisas que me parecem bem interessantes? Você tem conhecimento sobre essas opções? Então, eu tenho conhecimento, eu já li bastante, mas eu nunca utilizei e assim, eu não tenho experiência mas eu acho que é uma possibilidade muito importante, né, muito decisiva na questão da baixa visão, porque eu acho que isso traz uma aproximação, né, no campo visual, enfim, e amplia também a possibilidade da tecnologia agregar aí a questão da baixa visão. E você me fez lembrar de uma situação
de uma pessoa que usava a câmera do celular, por exemplo, para copiar coisas da lousa, né, do quadro da escola. Então, ela não conseguia enxergar e então ela pegava um dispositivo, ampliava ali, né, aquele campo e conseguia, através do dispositivo, copiar a matéria ou enxergar coisas de longe. Então, a gente vê aí o quanto a baixa visão também está coberta por essas tecnologias todas. E a realidade aumentada, eu acho que vem aí para ficar também, na questão da baixa visão. Infelizmente, eu não tenho essa experiência ainda. Lu, você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Não, é que eu lembrei de uma coisa que eu sempre fiz muito isso, de pegar o celular para aumentar, para ver ônibus, ou quando eu vou, às vezes, fazer um exame, que eu tenho que sempre ver os guichês e tal, aí eu sempre uso para aumentar. Mas a única pena é que dá medo, às vezes, de ser assaltada. Pior que hoje é tão complicado isso, né? Porque o celular, ele se tornou extensão dos nossos olhos, mas ao mesmo tempo, quando a gente está na rua, a gente fica cego 2 vezes, né? A gente fica com baixa visão 2 vezes, porque a gente tem a tecnologia, a gente não pode usar por medo de ser assaltado, que é uma pena, né? É uma pena mesmo. Hoje também a gente tem aqueles óculos inteligentes, o Orcam, não sei se alguém aqui já falou, que ele é um dispositivo que se acopla à haste do óculos e ele tem uma câmera na ponta e perto da orelha tem um alto-falante e ele funciona basicamente como aquele aplicativo Sim AI que eu mostrei, para fazer leitura de livros, para fazer leituras de placas na rua, para ler Oi? Eu acho que eu vi um óculos desse tipo da Amazon que eles estavam desenvolvendo, eu não sei. A Google Glass está desenvolvendo, a Amazon também, mas esse é israelense e já tem aqui no Brasil. É uma tecnologia cara, né? Isso me fez lembrar a questão, né, de não poder usar o celular por conta de roubo, de furto, enfim. E isso me lembrou o Orcam, porque é uma tecnologia cara, né? É uma tecnologia... 17 mil reais. 17 mil reais. Já chegou até 20, né? Até 20. Agora baixou um pouquinho, mas é 17 Baixa um pouquinho na promoção de Natal, mas assim mesmo ainda é salgadinho. Fica muita gente de fora. Verdade. Salgadinho, preço salgadinho. Mas a tecnologia, basicamente, é essa tecnologia, né, do aplicativo que eu mostrei para vocês. Eu usava aquele iPad, acho que era o 4, que era o da Retina, que a câmera dele tinha alcance muito, muito bom. É bem legal, né? E dá para ampliar muito também. Não só pela câmera, mas tem uns aplicativos de lentes de aumento, de lupas, que eles ainda maximizam mais a capacidade da lente da câmera. Sim, sim, Eu gosto bastante da câmera do iPhone porque a nitidez dela é muito boa, né? Já é muito boa, né, por natureza. Já é muito boa. Já é muito boa. E a qualidade da imagem, né? Sim, sim, exato. Muito legal. Alguém tem mais perguntas? Pedro, quer fazer alguma pergunta? Sim, a alta definição. Digamos, se eu vou ao cinema, um teatro, eu posso acionar o dispositivo? É especial daí a sessão? Qual dispositivo? Pois é, a alta definição eu chego lá para assistir um filme, ele me descreve qual é os movimentos que estão fazendo e tudo mais. Esses filmes são especiais ou existe algum aplicativo no celular? A audiodescrição, ok. Tem, né, hoje em dia, muitos cinemas tem a possibilidade de você sincronizar a audiodescrição no seu aparelho celular e você consegue ouvir o filme e com fone de ouvido ouvir a audiodescrição que é gravada numa faixa separada e ela é sincronizada. É uma sincronização incrível, gente, porque assim, ele sincroniza pelo microfone do teu dispositivo, o dispositivo que você está lá ouvindo. Né? Então, a trilha é gravada separada e você coloca ali e ouve a audiodescrição junto com o filme. E é bem bacana, tá? É uma tecnologia bem legal.
como que eu posso saber que cinema que tem essa alta definição? Na verdade, era para todos terem, porque a gente tem uma lei que ainda não está sendo protelada, né, para os cinemas incorporarem a questão da audiodescrição, mas ela sempre está sendo protelada e protelada e protelada por conta mesmo dos empresários de precisarem adequar salas de cinema, enfim. Então, tem lobbies aí por trás, mas a única forma de você saber é você tendo acesso ao cinema, ao site, enfim, você vai perguntando ou envia um e-mail, enfim. Não tem uma lista, a gente não tem uma lista de cinemas já com acessibilidade, tá? Você deu a ideia no site ali, você pode já fazer essa pergunta, né? Sim, sim. No site, então, na bilheteria, tá? Então, a gente não tem uma lista, né? Igual, por exemplo, a gente tem a obrigatoriedade das TVs exibirem X horas de audiodescrição, né, na TV aberta. E aí a gente foi fazer pesquisa e nem todas as emissoras colocam, por exemplo, quais são os horários de exibição de audiodescrição. E aí a gente tem que chegar, perguntar e fazer uma pesquisa muito mais profunda, ou se não assistir a programação toda para saber. Ainda é muito mal divulgado isso, infelizmente. Então, a gente ainda passa por essa falta de informação por conta da má divulgação. Mais uma perguntinha, se me permitirem. Claro. Claro. Sim, a maior parte dos aplicativos são, digamos, são gratuitos. Mas tem alguns aplicativos desses que você tem que pagar, né? Sim, tem alguns aplicativos que são pagos. Desses que eu pagos, mostrei para vocês, o único que é pago, mas também eu não acho um valor exorbitante pelo benefício que ele traz para a gente, é o Voice Dream Reader, que é esse leitor de livros, tá? Ele é um aplicativo pago, eu não sei quanto está agora, mas acho que às vezes entra em promoção e tal, eu paguei acho que R$56, mas é uma vez só. Então, pagou, é seu, você pode usar para a vida inteira. Não tem esse valor exorbitante assim. O único que é pago, que eu mostrei, é o Voice Dream mesmo. O gestor no @ de voz, ele é gratuito. Os leitores de tela, eles são gratuitos. Não é o leitor de tela, usa em PDF, baixar o livro em PDF. Ah, sim, você pode baixar um PDF, sei lá, da internet, um livro que é da sua faculdade, que você está estudando, e colocar no VoiceStream para ele ler para você, ou pode comprar um livro nas editoras, um livro digital, virtual, e colocar para o VoiceStream ler. Então, independe do PDF ser gratuito ou não, tá? Lu, mandaram uma pergunta aqui no chat, tá? Se tem alguma tecnologia para ler escrita cursiva. Olha, o Sim AI, ele está implantando a escrita cursiva, sim. Tanto é que no menuzinho dele tem novo, escrita cursiva. Porém, ele ainda está naquela fase embrionária que ele erra muito. Mas já é um começo, porque já está implantado. Então, a escrita cursiva em inglês, ele já tem uma precisão, assim, maravilhosa, né? Mas o português, ele ainda está sendo implantado aos poucos, como depende de uma inteligência artificial, de evolução de câmera, enfim. Eu acho que em breve, sei lá, eu não sei precisar quanto, mas pela velocidade que as coisas andam, né? Eu acho que em menos de um ano a gente já está tendo um leitor de escrita cursiva aí satisfatório para a gente poder utilizar aí com o Sim AI. Maravilha. Lu, eu acho que a gente pode encerrar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer, né? E para vocês pela essa iniciativa dessa live, porque isso é muito importante, principalmente se for mais divulgado e tudo mais. Eu gostaria de fazer uma explanaçãozinha rápida aí. Segundo o IBGE, no ano de 2010, que parou as pesquisas e tudo mais, vai ser agora em 2022, dentro de Curitiba, região metropolitana, nós temos 36 mil baixa visão e 7 mil cegos.
Esses 7 mil cegos a gente não vê na rua aí. Isso tudo por excesso de zelo da família. A família diz, não, você é cego, você não pode sair do portão para fora, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma pessoa com orientação de OEM, orientação de mobilidade, pergunte para a Lu, você vai em mercado, você faz tudo como uma pessoa normal. Eu acho que isso deveria ser muito mais divulgado, e olha, meus parabéns mesmo, que continue, que a gente faça mais promoção em cima disso, divulgação, para a gente pegar e alertar essas famílias que existe esse recurso. Essas pessoas que estão cegas e baixa visão, eles estão adquirindo doenças em casa. E pessoas, não são pessoas sem cultura, pessoas com cultura, pessoas que já tiveram uma vida profissional excelente e tudo mais. Então, essa iniciativa da associação foi excelente, maravilhosa. Olha, o que eu pensei do IPC, eu sou apenas um aluno e represento o IPC lá na Secretaria Municipal de Saúde, mas eu vou levar isso à diretoria, digamos assim, o sucesso do trabalho que vocês estão fazendo aí. Excelente, muito bom, meus parabéns. E conta com a gente lá dentro do IPC, o que for preciso para a gente promover isso aí. Nós precisamos divulgar muito mais, né? Com certeza. Eu ecoo as suas palavras, é Pedro, né? Pedro, eu ecoo as suas palavras porque eu acho extremamente importante aquilo que eu falei no início da live. Ainda se tem a imagem da pessoa com deficiência visual como aquela, entre aspas, incapaz de realizar as coisas, e hoje o conceito social de deficiência trazido pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e pela Lei Brasileira de Inclusão é justamente o conceito de que a incapacidade ela não está na pessoa, ela está no meio, né? Se o meio te dá condições de acessar, você é menos deficiente, né? Você é mais eficiente. Então, esse conceito, ele vem bem ao encontro do que o Pedro disse aqui. E só para finalizar, eu queria deixar um conhecimento, que eu não sei se todos aqui sabem, a baixa visão, ela também necessita de recursos para a mobilidade, né? No caso da bengala, nem toda pessoa com baixa visão consegue se locomover sozinha com segurança. E existe o movimento da bengala verde. É a bengala com a cor verde para identificar pessoas com baixa visão, né? Porque a bengala branca, ela identifica pessoas com cegueira, a bengala com a ponteira vermelha são pessoas surdo-cegas, e a bengala verde é aquela bengala que identifica pessoas com baixa visão, porque justamente a pessoa com baixa visão, ela fica no meio do caminho, né? Tem hora que ela enxerga, tem hora que ela não enxerga. Algumas coisas ela consegue enxergar, outras ela não consegue. E aí, traz aquela dúvida, né, na sociedade. Ela passou perto de mim, nem falou comigo, mas ela está lendo um livro. Então, as condições visuais são muito diversas na baixa visão, e a pessoa fica nesse meio termo. E a questão da identificação é muito importante. Por isso que se criou o movimento da bengala verde, para identificar essas pessoas com baixa visão, para que elas não sofram o descaso da sociedade também, com relação à dificuldade que elas têm em algumas questões e a facilidade que tem em outras. A bengala verde foi muito importante. Eu passei por isso aí. Eu tinha pego um coletivo, né? Daí uma pessoa pegou e me deu lugar. Eu não queria, eu tenho 72 anos, mas eu gosto de boa saúde e tudo. Daí eu sentei, tirei meu celular e comecei a manipular. Daí a outra do lado, tá vendo? Esse aí está se fingindo de cego, tá manipulando o celular. Até eu explicar o que é e tudo mais, né, que tem a acessibilidade e tudo mais, foi difícil ali, a pessoa ali ficou me xingando, sabe? Então, assim, e também ocorreu de eu passar e normalmente o cego, ele fica meio chateado em aceitar ajuda, coisa parecida, né? Então, uma vez, eu também desprezei, digamos assim, uma ajuda para uma travessia. Daí a pessoa disse, pois é, você é mal criado. Eu digo, me desculpe mesmo, mas daí expliquei qual é o motivo da bengala verde, bengala branca, ponteira vermelha e tudo mais. E a pessoa, eu agradeci muito e, nossa, daí a pessoa me deu um abraço, tudo, desculpe, pediu desculpa para mim e tudo mais. É muito importante isso aí.
Obrigado pela presença de todos hoje. Eu acho que essa conversa foi muito enriquecedora para todo mundo, né? Para quem precisa de algum auxílio, para quem está do outro lado, como os médicos que estão presentes, oftalmologistas, que também precisam aprender a orientar os pacientes, né? E foi fantástico, Lu. Você é uma inspiração para a gente, sabia? Doutor Guilherme. É o que eu te falei. Quando eu vi o teu perfil no Instagram já há mais de um ano, eu já queria muito conversar com você para aprender muita coisa. E eu acho que hoje foi fantástica a nossa conversa. Eu acho que até deu... O que foi melhor ainda de a gente fazer agora em janeiro essa conversa, é que o dia 4 de janeiro foi o Dia Internacional do Braille, né? Sim, dia 4 de janeiro, a gente comemorou o Dia Internacional do Braille, o Dia Mundial do Braille, na verdade, em comemoração à data de nascimento do Louis Braille, né, que foi o criador do Braille. Então, essa live acho que serve para a gente comemorar aí o Dia do Braille, né? Que legal. E muito obrigado pela tua presença, viu, Lu? Imagina, eu agradeço, novamente me sinto honrada, porque eu acho que eu só consegui chegar onde eu cheguei por conta de duas coisas muito especiais, né? Da minha família, que sempre me apoiou, é claro, e do meu oftalmologista, que cuida de mim desde 1 ano e meio de idade, e que é considerado, para mim, como um pai. E ele também, assim como vocês, ele sempre percebeu que a tecnologia ela pode ser uma aliada para a pessoa com deficiência visual, né? Desde a baixa visão até a cegueira, e ele, sempre que chega alguém no consultório, aí meio cabisbaixo, ele indica para conversar, para apoiar, enfim, então... eu estou aqui, eu sou hoje quem sou por conta dessas duas condições, né? Desse apoio familiar, né? Que eu sempre tive, e da visão do meu oftalmo, de sempre olhar para frente e buscar sempre apoiar essas questões da tecnologia junto à parte clínica. Então, muito obrigada, estou super honrada, obrigada, doutor Guilherme, doutor Michel e a todo mundo que participou dessa live. Obrigado. Doutor Guilherme, só mais um edendozinho. Eu acho que é muito importante, parte dos médicos oftalmos, eles pegarem e recomendarem procurar esses centros aí de treinamento. Eu, por exemplo, fui um médico que há muito tempo, né, que o tempo que ainda consultava aí no Hospital de Olhos, que o Carlos Augusto Moreira Júnior era meu médico e o residente era o Dr. Ezequiel Portela. Hoje tem um centro de visão lá e ele mesmo que recomendou, procura o IPC, vai até o IPC, eu estou há 2 anos e pouco lá como aluno dentro do IPC. Então, eu acho que essa iniciativa de vocês, médicos ali, porque é difícil você chegar e dar um diagnóstico, olha, descolou a retina, nós não temos mais nada o que fazer. Você não cuidou da tua diabetes, descolou a retina, ou coisa parecida. Para você chegar e um paciente assim. Agora, se você dizer que ele tem uma esperança, que ele pode andar, fazer tudo pelo que você ouviu aí, das experiências, assim, da modernidade dos equipamentos que podem ser usados, os instrumentos, os aplicativos, explicar para ele, ele vai sair glorioso lá de dentro, ele não vai sair choroso. Com certeza. Pedro, também muito obrigado, viu, pela tua participação. Queria agradecer também, mais uma vez, o Michel, né, nosso vice-presidente da Associação Paranaense de Oftalmologia. Muito obrigado aí o apoio da APO, do Instituto Paranaense de Cegos, e você, Luciane. Obrigado, viu? Obrigada. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, foi excelente. Acho que deu para passar tanto para os oftalmologistas quanto para os pacientes de baixa visão as alternativas, mostrar que o mundo não acaba com um diagnóstico de baixa visão ou mesmo de cegueira, e que existe realmente uma grandes possibilidades de potencializar a visão, e que o oftalmologista veja esse lado, né, pessoal? Acho que o importante recado é esse. O oftalmologista, quando tem um
paciente esse, que é comum, que estimule a buscar os locais, como falou o Pedro, a Associação Paranaense está aí, e outros locais pelo Brasil, que podem realmente dar qualidade de vida, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Michel. Cego aquele que não quer ver. Lu, depois eu vou te mandar uma mensagem ali no WhatsApp. Eu quero que você me passe uma listinha ali dos teus top 10 aplicativos, pode ser? Claro, com certeza. Para você me passar uma lista aí dos top 10 e daí a gente faz uma publicação depois ali na página acho que da Associação Paranaense, do Instituto Paranaense de Cegos, aí uma lista dos top aplicativos recomendados pela professora Luciane, pode ser? Com certeza. Eu já passo e a gente já troca essas informações, tá bom? Então, beleza. Obrigado, viu? Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Beijo para os alunos meus que estiveram aqui. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.